Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o conceito de proteção de plantas na cultura do café. Eu vou comentar aqui alguns aspectos gerais aqui e tentar discutir um pouco sobre esse conceito, né? Quando a gente está pensando na proteção de plantas, a gente está falando de combater pragas, doenças, plantas daninhas, também na nutrição efetiva ali do cafeeiro, e também no controle integrado, né, de plantas e plantas daninhas, né, doenças e pragas e doenças, né. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre isso. Eu peguei como referência geral, né, esse livro, não sei se vai estar aparecendo bem aqui, que é o livro de Semiologia do Cafeeiro, do professor Rubens José Guimarães, né, Antônio Nazareno e da Daniele Baliza, né. Aqui tem várias informações, eu não vou citar todas as informações que estão nesse livro, tem bastante, acho bem interessante, né, vale a pena ter esse livro, né, para quem trabalha com a cultura do café, mas queria falar de aspectos mais gerais. Pois bem, quando a gente está falando ali de proteção de plantas, a gente está falando de uma nutrição equilibrada, acho que isso é o princípio. Em alguns outros vídeos eu já comentei sobre como fazer essa adubação do café, um plantio bem feito, e isso vai ser essencial, né, para uma sanidade a longo prazo da lavoura, já pensando que o café é uma cultura perene, né, então ele vai ficar ali por vários anos, né, aquela lavoura após ser implementada, então é necessário que tenha sempre essa boa nutrição, né, tanto ali no momento do plantio quanto ali durante todo o ciclo, né. E aí esse conceito de proteção de plantas também vai envolver as pragas ali que vão afetar o cafeeiro, as doenças, né, que vão afetar o cafeeiro e as plantas daninhas, né, que são ali que vão competir, né, com a produtividade ali do cafeeiro. E, de forma geral, eu quero também tratar do manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Que é um conceito importante quando a gente pensa aí em como lidar ali com esses desafios. Bom, começando a falar aqui das pragas do café, eu acho interessante também comentar conceitualmente, né? Às vezes eu vejo as pessoas confundindo, né, no campo, né, os trabalhadores, né, os produtores rurais, confundem muito pragas com plantas daninhas, né? Então, quando a gente está falando de pragas, basicamente a gente está falando ali de insetos, né, de seres vivos ali que vão afetar a cultura do café, né? E que podem ali também transmitir doenças, né? Eu acho que, começando aqui a falar de pragas aqui do cafeeiro, eu vou falar aqui da broca do café, né, que é uma das pragas mais prejudiciais à cultura, né, com relatos de danos no Brasil desde 1920, né, vão ser ali pequenos besouros que atacam os frutos do café, vivendo e reproduzindo em seu interior, né. Os danos incluem a perfuração dos grãos, redução da qualidade e pode favorecer a queda dos frutos, né, além da entrada de patógenos, né. Então, após o acasalamento, né, as fêmeas saem para colonizar novos frutos, um período conhecido como o período de trânsito, geralmente de outubro a dezembro, né? As condições favoráveis, né, para essa infestação da broca são favorecidas por lavouras mais adensadas e locais com maior umidade, né? Anos com inverno chuvoso podem aumentar a incidência, e um principal fator para a infestação é a presença de frutos caídos na lavoura, né, que vão servir como local de multiplicação dessas pragas de um ano para o outro. E como método de controle da broca, a gente deve seguir ali os princípios do manejo integrado de pragas, né? A prevenção mais eficaz é a realização de uma colheita bem feita, evitando deixar os grãos para trás ou caídos no chão, né? O controle biológico pode ser feito com parasitoides, como o fungo Bovera baciana, armadilhas, né, que vão atrair esses insetos, também podem ser utilizados para capturar a broca. O controle químico, quando necessário, pode ser feito com inseticidas, aplicado nesse período de trânsito, baseado nas amostragens e no nível de dano econômico. Bom, vou chamar a atenção aqui para a broca, que é uma praga muito difícil de ser combatida, porque ela fica ali a maior
parte do seu ciclo ali dentro do fruto, né? Então, é muito difícil você ter o contato ali direto com ela a partir da aplicação de algum defensivo, como inseticida. Então, a maneira mais eficiente, né, ali de você controlar essa praga seria uma boa colheita, recolhendo os frutos do chão, né? Geralmente vão cair ali muitos frutos no chão. A gente chama ali de café de varrição, esse café que está ali no chão. E às vezes ele não vai ser recolhido por questões às vezes econômicas, de logística, né, de tempo, né? Você tem ali muitas coisas a fazer quando você tem uma fazenda com várias lavouras, né? E isso impede ali, né, os produtores de recolherem esses frutos. E isso pode ser ali extremamente prejudicial, né, já que pode contribuir para a continuação ali do ciclo dessa praga ali que é importante, né? Isso aí vai ter vários problemas, né? Principalmente na questão da qualidade dos frutos, né? Você vai ter ali frutos, grãos, né, que vão estar ali perfurados, né? E isso vai impactar diretamente na qualidade do café. Bom, outra praga aí que a gente tem importante é o bicho mineiro, né? Ele tornou-se uma das pragas mais importantes desde a década de 70, né? Devido às mudanças no sistema produtivo do café no Brasil, né? Ele ataca exclusivamente o cafeeiro, causando perda foliar ao cavar galerias nas folhas, né? Principalmente nos terços médios e superior da planta, né? O adulto ele é uma mariposa que deposita os ovos na fase superior das folhas. Após a eclosão, as lagartas penetram as folhas e começam a consumi-la. Existem 2 picos populacionais que devem guiar medidas de controle. Só um detalhe também importante, né? Hoje em dia na literatura eu já vejo as pessoas não chamarem mais de bicho mineiro, né? Mas de bicho minador, né? Porque ele cria umas certas minas ali na folha, né? E vai consumindo essas folhas, então já mudou um pouco a perspectiva já de não chamar de bicho mineiro, mas de bicho minador. Falando das condições favoráveis, né, o bicho mineiro é favorecido por condições mais secas e temperaturas elevadas, sendo mais problemáticos em lavouras mais espaçadas e nas faces mais ensolaradas do cafezal, né? Então, regiões como lá do Cerrado Mineiro, onde você tem ali elevadas temperaturas, né, podem ali estar mais sujeitas, né, ao bicho mineiro, mas pelo que a gente tem visto, né, nos últimos anos, as mudanças aí climáticas, né, essas questões de veranicos, elevações de temperatura, mesmo em região mais montanhosa, como no sul de Minas, você vê ali uma infestação alta de bicho mineiro, né, o que é um problema considerável ali para a cultura do café, né? Falando dos métodos de prevenção e controle, né, a amostragem para o bicho mineiro deve começar em outubro, né, em regiões mais quentes, ou com a chegada do período seco em locais mais amenos. Se a predação das minas for observada acima de 40%, né, se coloca ali, né, a intervenção com inseticida que, né, pode ser adiada, né? Lavouras novas vão exigir atenção especial devido a pouca área foliar, né? O controle biológico também pode ser interessante, né? Às vezes as vespas também, né? Também conhecido como marimbondo, pode ser predador ali dessas mariposas, né? E de forma geral, o controle químico é o que é mais utilizado, né? Devido à dificuldade ali de manejar no campo o controle biológico, né? Essas outras formas de controle que às vezes demandam de temperatura, de condições adequadas para que o fungo se desenvolva. Quando a gente fala de inimigos naturais, como as vespas, são difícil, né, de você conduzir isso até o campo, né? Você criar essas vespas, né? Elas são muito agressivas, então o controle químico é ali o mais utilizado. Bom, continuando falando das pragas aí que vão afetar o cafeeiro, uma praga que tem ganhado cada vez mais destaque, que tem aparecido mais aí nos cafeeiros, são os ácaros, né? O manejo inadequado de outras pragas, né, como o bicho mineiro, tem elevado desequilíbrios
que favorecem a proliferação de ácaros, né? Especialmente em condições mais secas, né? As 3 espécies ali de ácaros mais problemáticas são o ácaro vermelho, o ácaro branco e o ácaro da mancha anular, né? E aí, como método de prevenção para esses ácaros, né, o melhor manejo é o uso de produtos seletivos que não afetem os inimigos naturais, principalmente os ácaros predadores, né? Para o ácaro vermelho e o ácaro da mancha anular, os acaricidas são mais indicados, né? Então, a gente vê que as coisas às vezes vão em cadeia, né? Quando você coloca ali uma lavoura muito grande e se existe um certo desequilíbrio, né? Tanto na questão de nutrição como na questão do controle de pragas, isso pode acarretar em outros problemas, né? Então, se o bicho mineiro às vezes ele não está sendo controlado adequadamente, isso pode favorecer ali o aparecimento de ácaros, né? Bom, outra praga são as cigarras, né, que vão causar dano no cafeeiro, causam, né, dano no cafeeiro há muito tempo, né? As ninfas elas vão atacar ali as raízes, né, elas vão sugar a seiva e vão levar ao depauperamento, né, progressivo das plantas, né? Várias espécies, né, são danosas, né, de cigarras, né? E às vezes pode ser um problema, né? Não são todas as regiões que são problemáticas, mas em algumas as cigarras elas podem ser sim problemáticas ali para o cafeeiro, né? Como método de controle, as cigarras são indicados ali inseticidas sistêmicos, né? E também existem algumas armadilhas, né, sonoras que podem ser eficazes, né? O inseticida sistêmico vai ser um inseticida que ele vai ser aplicado ali no solo e ele, entre aspas, né, ele vai circular ali por toda a seiva da planta, né? E aí isso vai atingir ali as cigarras ali que vão estar sugando aquela seiva presente ali nas raízes ali das plantas. Bom, falando agora das doenças, né? Vou comentar de forma geral também sobre doenças, né? Essas são as principais pragas, eu coloquei assim. Estou também falando do café arábica, né? Então, quando você pensa ali no café conilon, no canéfora, né? Você tem ali outras pragas que podem incidir de certa maneira mais do que no café arábica, como por exemplo as cochonilhas, né? Que em algumas regiões do café arábica elas são problemáticas, né? Mas no café canéfora é muito mais do que no café arábica, mas de forma geral eu queria só pincelar aqui as pragas ali, chave ali para a gente ficar sempre atento ali quando estamos manejando ali a cultura do café. Bom, eu vou continuar aqui falando sobre doenças agora, né? Não falei de todas as pragas. E aí eu acredito que a principal doença, né, para a cultura do café que a gente sempre deve estar atento, né, é o ferrugem, né? O nome científico é Emilia vastatrix. É uma doença mais disseminada, né, e prejudicial, né, para a cultura do café. É favorecida por alta umidade, temperatura entre 20 e 24 graus, baixa luminosidade e desbalanço nutricional, né? Ela vai causar uma desfolha nas plantas e, dependendo da situação, até uma seca completa ali dos ramos, né? Que vão comprometer ali a produtividade, né? O ferrugem, ele é um fungo, né? E às vezes você vê ali essa característica meio alaranjada, né? Que ali ele já está na fase de esporulação, né? Ele já está reproduzindo, mas às vezes a planta já foi contaminada bem antes, né? Então isso é um problema sério ali para o cafeeiro. Hoje em dia você já tem outras estratégias de controle, como por exemplo plantas resistentes, mas nos cafés aí mais antigos, né? Como o café Mundo Novo, o Catuai, que são muito plantados, eles o ferrugem tem grande incidência sobre esses cultivares de café, né? Falando aqui do método de controle, né, e a prevenção, né, o monitoramento é feito com coleta de 100 folhas, né, do terço médio, né, de cada talhão ali, né, de cada lavoura ali que você tem.
E o controle químico pode ser aplicado previamente durante o período chuvoso ou quando a doença atingir o nível de dano econômico de 5% das folhas infectadas, né? O uso de variedades resistentes, né? Espaçamentos maiores e nutrição adequada são importantes medidas culturais que vão desfavorecer ali o desenvolvimento da ferrugem. Bom, outra doença também importante, né, é a mancha de foma, né, também chamado de ascoquita, né, isso vai depender ali do fungo, né, ela também já é chamada também de requema, né, causada por fungo, né, o fungo da foma, e tem maior incidência em regiões com ventos fortes e altitude elevada acima de 1.000 metros, né? Umidade, temperatura próximas de 20 graus. O florescimento do cafezal é o período mais suscetível, né? Os sintomas são observados em toda a parte aérea da planta, começando pelas folhas novas, né? Causando ali desfolha, seca dos ramos, deformações e lesões necróticas em folhas, flores e frutos, além da mumificação dos chumbinhos, né, que vai comprometer ali a produtividade. Falando ali dos métodos de controle, o controle envolve a adoção de práticas culturais como o uso de mudas certificadas, né, que já estão livres ali desses fungos, né, maior espaçamento, né, adubação balanceada, instalação de quebra-ventos, né, isso vai ajudar ali, né, porque o vento às vezes ele vai ferir ali a planta, né, a estrutura da planta, né, o ponteiro ali da planta, e aquela pequena lesão causada ali pelo vento vai favorecer a entrada ali de fungos, né, de patógenos que podem ser disseminados pelo vento, né. E o controle químico, né, é o principal que é utilizado, né, e fungicidas são aplicados, né, ali para fazer esse controle. Bom, outra doença que a gente tem importante na cultura do café, a mancha aureolada do cafeeiro, né? Também chamada de crestamento bacteriano, né? Mancha bacteriana, né? Ela vai ser causada ali pela bactéria Pseudomonas, né? E ocorre com maior frequência em lavouras jovens, né? Até 4 anos, né? Em área de elevada altitude, sujeita a ventos frios, né? Temperaturas amenas e alta umidade. Os sintomas incluem as manchas necróticas ali nas folhas, com ou sem halo amarelado, né? Isso não quer dizer ali que pode ser de uma forma ou de outra, né? Pode acontecer também nos ramos, flores e frutos. A doença pode causar ali queda de flores, frutos, desfolha e vai comprometer a produtividade. Método de prevenção e controle, né? O manejo consiste ali na aplicação de fungicidas cúpricos e também plantio de mudas sadias, né? Instalação de quebra-ventos, isso vai ser sempre importante, né? A gente fala aqui de fungicidas cúpricos, são fungicidas ali à base de cobre, né? E a questão do quebra-vento também é sempre importante, né, nessas doenças. Acho que em regiões mais frias ali, né, principalmente onde é cultivado ali o coffee arábica, você tem em determinada época do ano, né, principalmente ali de maio até setembro, até agosto, você tem um tempo muito frio, muito vento, né, muita entrada de vento, e isso pode ali atrapalhar ali, né, as lavouras, né. Outra doença também importante, a mancha anular do cafeeiro, que ela vai ser causada pelo vírus COR-RSV, né? COR-RSV. Essa doença pode se desenvolver em qualquer fase fenológica da cultura. A transmissão e a disseminação do vírus são realizadas pelo ácaro Brevipalpus phoenix, o mesmo vetor da leprose dos citros, né? Os sintomas são visíveis nas folhas e frutos, manchas cloróticas, né, circulares com anéis concêntricos em frutos, manchas amareladas em baixo relevo, plantas infectadas podem apresentar desfolha de dentro para fora, conferindo a aparência oca à copa, né, e a maturação irregular dos frutos. Então, é uma doença que pode causar vários danos aí, à cultura do café. A princípio, você vai ter uma queda aí da produtividade, mas também ela compromete muito a questão dos frutos ali. Você vê que os frutos ali, eles ficam com essa mancha também concêntrica aí, e isso pode afetar a qualidade. Você tem uma maturação desigual, né?
e ali no final ali você perde qualidade ali no seu café, e isso é algo que precisa ser controlado, né? Como o vetor é um ácaro, né, o principal manejo é o controle de uso de acaricidas, né? Por último aqui as doenças, acho que essa é a última que eu selecionei, ainda tem mais duas, né? Mas uma importante aqui é a cercosporiose, né? Conhecida como a mancha do olho de pomba, né? É favorecida por condições quentes, úmidas, de déficit hídrico ou nutricional, né? Sendo potencializado por desbalanços nutricionais e alta carga de frutos, né? Causa danos em mudas e plantas adultas, desde a desfolha até danos diretos aos frutos, né? Então a cercosporiose ela vai ser uma doença causada principalmente por desbalanço nutricional, e isso pode acontecer de várias formas. Às vezes, se uma calagem não é bem feita, aquela adubação que está sendo aplicada, ela não vai ser absorvida na sua totalidade pelas plantas, isso vai gerar um desequilíbrio. Às vezes, se você teve um ano de alta produtividade, isso pode afetar no ano seguinte, né? A planta pode ali ficar meio desbalanceada e aparecer mais ali a cercosporiose, né? E então é importante sempre que exista um manejo equilibrado, né? Então, durante essa discussão a gente está vendo que é importante você ter ali sempre o equilíbrio ali do cafeeiro, né? Você nunca deixar uma situação sair do controle, né? Seja nas pragas ou nas doenças, né? Falando aqui do método de prevenção e controle da cercosporiose, o controle envolve o manejo da irrigação, né? Quando se tem irrigação, né? Aplicação de fungicidas via foliar, e o acompanhamento ali visual dos sintomas, né? Adubações adequadas ali do nitrogênio, né? A boa aclimatação de mudas antes do plantio, né, vai ajudar a prevenir ali, principalmente nos períodos iniciais. Bom, falando de pragas e doenças, eu vou comentar aqui outro aspecto importante ali na proteção de plantas na cultura do café, que são as plantas daninhas, né? As plantas daninhas, elas são ali invasoras, são plantas que você não deseja que ela esteja ali no meio daquela lavoura, né? E muitas vezes elas vão competir, né, por água e nutrientes com a sua cultura principal, e isso vai ser problemático, isso vai comprometer a sua produtividade ali, a produtividade do seu cafeeiro. Então, da mesma forma que eu fiz com as pragas e as doenças, eu vou comentar aqui algumas plantas principais aqui, que a gente tem como as plantas daninhas principais aqui que afetam a cultura do café. Eu vou usar como referência bastante esse livro aqui do Lorenzi. É um manual de identificação de plantas daninhas bem conhecido, eu acho ele bem interessante, porque além de identificar o nome aqui das plantas, né, pelo nome popular e pelo nome científico, ele também coloca ali métodos de controle, né, principalmente os herbicidas, né, e o momento certo de você entrar ali com herbicida, né, se é na fase inicial, na fase adulta, né, dessas plantas daninhas. Então, é bem interessante esse livro também aqui para identificação. Bom, eu não vou falar aqui de todas as plantas daninhas que vão afetar a cultura do café, porque isso é muito... Existem as plantas mais comuns, mas isso depende da região, da sua fazenda, da sua área. Pode ser que existam algumas plantas daninhas que afetam ali a sua área, né? Mas a gente pensando no controle de plantas daninhas, é muito importante você identifique as plantas daninhas, que você entenda quais plantas são, porque o método de controle ele pode ser variável. Então, eu vou dar um exemplo, né? Algumas plantas daninhas elas vão se multiplicar por partes vegetativas, né? Então, se você fizer uma capina ali, né, usando uma enxada, cada pedacinho daquele que você está ali cortando, né, da planta, que você está ali picando, ele pode ser algo que vai reproduzir, que ele vai criar raízes ali, desenvolver e criar uma outra planta. Então, você, ao invés de estar controlando, você está disseminando mais. Então, em algumas situações é melhor você ter um método químico, em outras situações é melhor você
roçar, evitar que essas plantas daninhas criem ali flores e sementes, né? Então isso vai depender. Eu vou comentar aqui algumas plantas que são as mais comuns aí na cultura do café. Vou começar falando aqui do picão preto, né? O Bidens pilosa. É uma planta de folha larga, amplamente distribuída nas lavouras brasileiras. Sua preocupação tem aumentado devido à identificação de populações resistentes ao glifosato, né? É uma espécie de crescimento rápido, com alta capacidade de reprodução por sementes, né? Até 6.000 sementes por ciclo, que podem permanecer ali viáveis no solo por até 5 anos, né? Além da competição, o picão preto pode ser hospedeiro, né, de pragas, doenças, né? Em lavouras jovens são particularmente sensíveis, né, à sua competição, né? As maiores perdas vão ocorrer de outubro a abril, né, durante o florescimento do cafeeiro. E aí, como método de controle, a gente tem ali o manejo biológico, né, com a manutenção do solo coberto, né, com algumas plantas ali que você já pode colocar ali na entrelinha, né? Às vezes a gente coloca ali plantas de cobertura, um mix de plantas de cobertura, às vezes é a braquiária que é utilizado, né? Uma gramínea ali, né? Às vezes palhada também, né? Restos vegetais. Então isso pode ser bem efetivo, né? Porque você ali compete com essas plantas daninhas. Então, ao invés de ter um espaço ali no meio das entrelinhas para planta daninha se desenvolver, você tem ali uma braquiária que vai abafar tudo, né? Quando é uma braquiária bem conduzida, né? Isso pode ser bem efetivo. O controle químico ele pode ser realizado por herbicidas, né? Pré ou pós-emergentes, né? E isso aí vai depender ali da estratégia ali do agrônomo, né? De como que você vai escolher ali o controle, né? Bom, outra planta que é muito preocupante também, que é muito complicada, é o capim amargoso, né? O Digitaria insulares, cada vez mais comum, né? É uma gramínea de flores de folha estreita e ciclo perene, né? Que forma toceiras de 50 centímetros a 1 metro ali de altura. Sua reprodução ela ocorre por sementes, né, dispersas ali pelo vento e principalmente por rizoma, né, que vai dificultar ali seu controle, né. A presença de palhada, de cobertura verde, né, sobre os solos pode atrapalhar a disseminação ali, né, do capim amargoso, né, e também vai contribuir ali, obviamente, para aumentar o teor de matéria orgânica, retenção de água no solo, né? A primeira opção, né, a gente falando ali do controle, vai ser o controle químico, né? É realizado em pós-emergência da planta daninha, né? Vão utilizar ali herbicidas seletivos, né? Geralmente ali os inibidores da CCase, né? Dos quais ali o café é isento, né? Às vezes também costuma colocar a mistura de mais né, de mais de um herbicida, né? Então isso vai depender. É uma planta daninha problemática porque às vezes também ela pode ser ali resistente também ao glifosato, né? Que é ali o herbicida mais utilizado aí no Brasil, né? Talvez seja o mais barato também, né? Então essas plantas daninhas são muito problemáticas porque às vezes exigem de métodos químicos que custam caro, né? São herbicidas que têm um valor mais elevado. Bom, outra planta daninha também problemática é o capim pé de galinha. É uma planta anual, né? Que ela vai prosperar ali em épocas quentes e solos compactados, né? Seus colmos podem ser eretos ou prostrados e a planta se reproduz por semente, né? Mais de 120.000 sementes por planta, né, que são transportadas pelo vento. Altas populações podem causar ali prejuízos significativos, especialmente em cafezais novos, né. Essas plantas daninhas também podem ser hospedeiras de patógenos, né, e apresenta resistência a diversos herbicidas aí, comuns, né.
Como método de controle, o manejo integrado é fundamental, né, combinando ali o controle biológico, físico, químico, né, a rotação dos mecanismos de ação, né, então você utilizar herbicidas diferentes, né, mudar esses herbicidas, nem sempre usar o mesmo, para que você não selecione ali plantas, né, que são resistentes. A pulverização deve ser realizada em plantas com perfilo, né, para maior eficiência, né? Então ela vai ser ali na pós-emergência ali, né, que você vai fazer essa aplicação. Bom, outra planta também complicada é a buva, né? É uma planta anual que se reproduz por semente com alta produção, né, até 200 mil por ciclo, né? Então, a gente vê que é uma característica aí dessas plantas daninhas, né? Elas têm sementes que são viáveis por muito tempo e uma alta produção de sementes, né? Sua resistência ao glifosato, né, dificulta o controle, né, que deve ser preferencialmente quando a planta é jovem, né? Então, quando a buva está começando a sair, é um momento mais fácil ali de você controlá-la, né? Depois fica difícil, ela fica muito alta, né? E isso vai fazer com que ela espalhe a semente por um lugar mais longe, né? Então isso vai dificultar bastante. O método de controle, né? Cobertura no solo, nas entrelinhas, como a gente já destacou aqui, né? O controle físico, como o arranquio das plantas, né? Então, no caso da buva, se você capinar, vai funcionar, né? Você vai tirar, que ela não se reproduz ali por partes vegetativas. E o controle químico pode ser realizado por pulverização direcionada, né? Como com inibidores de protóx, e aplicação sequencial pode ser necessária dependendo do nível de infestação. Para eficiência, as plantas devem ser menores que 25 centímetros. Então, assim, é um controle difícil também a buva. É sempre importante a gente estar atento para que não prolifere ali na nossa área essas plantas daninhas problemáticas, porque às vezes não um controle apenas vai ser suficiente, você vai ter que fazer isso mais de uma vez. Bom, outra planta problemática também é o caruru, né? Diversas espécies de caruru podem infestar ali o cafezal, né, competindo por recursos e servindo como hospedeira para pragas e doenças, né? Ele pode ser feito, o controle químico pode ser feito ali com herbicidas pré-emergentes, né? Práticas culturais como a rotação de culturas, né, o plantio direto e o uso de cobertura vegetal, além do controle mecânico, né, são importantes para o manejo, né? Isso eu falo na entrelinha, né? Às vezes você modificar ali na entrelinha as plantas de cobertura, isso pode auxiliar. Outra planta também problemática, a tiririca. Eu estou falando aqui os nomes vulgares, né? Mas o nome científico a gente identifica geralmente por nome científico, porque esse nome vulgar pode, dependendo da região, ter um nome diferente, né? É uma planta perene que se reproduz por semente, rizoma e tubérculos, o que torna difícil o controle, né? Vai competir ali com água, nutrientes, especialmente em solos arenosos, né? E ela problemática, ela pode ser hospedeira de nematóides, né? O controle químico pode ser feito com herbicidas específicos, né? E também essas práticas culturais. Então, uma planta de difícil controle também, né? Que é ali a tiririca. A gente tem também a corda de viola, né? Que é uma trepadeira anual, né? Que vai se reproduzir por semente. Ela envolve o cafeeiro, né? Então vai competir por luz e nutrientes, né? Dificultando a colheita, né? E outras operações. Então, às vezes você tem ali pés de café completamente cobertos, né? Pela corda de viola. Ela realmente toma conta ali do pé de café e compromete a produtividade, né? Então, você com método de controle, né? Vai ser ali com pós-emergente, né? Glifosato, né? 2,4-D, né? O uso de cobertura vegetal ali na entrelinha como método de controle. A gente tem também a trapoeraba, né? Que é uma planta perene que se reproduz por semente, fragmentos de caule com alta capacidade de rebrota, né? O que dificulta o seu controle. Então a trapoeraba
é um exemplo dessas plantas que, se você entrar ali, por exemplo, com uma enxada, capinando aquilo, onde ficar aqueles restos, né, se eles não forem ali recolhidos e retirados da área, eles podem se reproduzir, podem se rebrotar, né? Então é um controle difícil. A gente tem também o leiteiro, né? É uma planta perene que se reproduz por sementes e rizomas. Ela produz um látex, né, que irrita às vezes você tocar ali nele, né? Ela vai competir por água, nutrientes, né? E o controle químico pode ser feito ali com herbicidas sistêmicos, né? Como, por exemplo, o glifosato, né? O uso de cobertura vegetal, né? Sempre é importante. Em algumas regiões você vê falando que existe uma certa resistência ao glifosato, né? Isso porque a não mudança ali dos métodos ali de controle químico, né, seleciona as plantas que são resistentes, né, e às vezes você cria uma população de plantas que são resistentes. Bom, eu comentei de forma geral aqui as plantas daninhas, né, falando as principais e as que são de difícil controle. Eu queria comentar também rapidamente sobre o manejo integrado de pragas, doenças, né, e plantas daninhas, né, o MIPID, né, que é uma estratégia fundamental para a sustentabilidade ali da cafeicultura, né, que busca a combinação harmônica, né, de diferentes métodos de controle visando manter as populações de organismos prejudiciais abaixo do nível de dano econômico, né, ao mesmo tempo que minimiza os impactos ambientais e sociais, né, vamos dizer assim, causados ali pela aplicação, né, de forma errada ali, né, desses defensivos, né. O MIPID ele vai se basear não na erradicação total ali dessas pragas e doenças, né, e plantas daninhas, mas no equilíbrio com o ecossistema da lavoura, né. Então, o MIPID vai ser pautado no conhecimento aprofundado, né? Você entender a biologia, a ecologia das pragas, doenças e plantas daninhas, né? Bem como os inimigos naturais, né? E as interações do cafeiro com o ambiente, né? O monitoramento constante, né? Realizar inspeções regulares, você realmente conhecer ali sua lavoura, quais são os problemas ali principais, entender o nível de dano econômico, né? Definir a partir de qual ponto você realmente deve entrar com um defensivo, você deve tomar alguma iniciativa em relação a essas pragas, né? Doenças e plantas daninhas, né? E o uso de múltiplas táticas, né? Integrar ali os diferentes métodos de controle, como métodos culturais, biológico, genético, físico-químico, de forma complementar e sequencial. Quando estou falando aqui de métodos genéticos, a gente está falando de plantas que são resistentes, né? A gente já tem no mercado vários cultivares de café que são resistentes ao ferrugem, por exemplo, né? E você tem também em desenvolvimento plantas que são resistentes a nematóides, então essas estratégias são sempre importantes, né? A gente tem ali como táticas do MIPID, né, o controle cultural, né, que vai ser a rotação de culturas, adubação balanceada, manejo de irrigação, espaçamento do plantio, eliminação das plantas hospedeiras, né, colheita adequada, né, até a própria posição em que a lavoura é alocada, né, se você, dependendo da face em que a planta fica em relação ao sol, ela pode ter ali mais incidência de pragas ou doenças ou plantas daninhas. Então, esse controle cultural vai ajudar bastante ali de forma geral, né? O controle biológico, né, que ele pode ser feito ali de forma conservacionista, né, preservação e aumento da população de inimigos naturais, né, que vão estar ali presentes na lavoura, né? Você manter ali a diversidade, né, daquele ecossistema, né? O controle biológico aumentativo, né, que você vai liberar alguns inimigos naturais, né, criados em laboratório, né, então existem, né, fungos, né, insetos, né, que podem ser liberados ali nas lavouras, né, e também o controle biológico clássico, né, que vai ser a introdução de inimigos naturais exóticos, né, a essas pragas
e doenças, né? Então, às vezes, você vai ter insetos que não são daquela região, mas que eles podem ser inseridos ali com esse objetivo, né? O controle genético, né, como eu destaquei, né, que você tem ali plantas que são tolerantes a pragas, às doenças, né? Além do controle físico-mecânico, né, capina manual, roçada, armadilhas, quebra-ventos, né? E também o controle químico, né, que vai ser o uso dos defensivos, inseticidas, fungicidas e herbicidas para controlar essas pragas e doenças. Então, acho que é importante você ter essa visão de que esse manejo ele deve ser integrado, não apenas usando ali um controle químico, né, mas você utilizando todas as formas de controle. Muitas vezes o controle químico ele ali é o mais utilizado como algo, pensando na perspectiva de que vai erradicar com aquela praga, com aquela doença, mas isso não vai acontecer, né? Então, se você abusa ali desse controle químico, você pode selecionar ali uma população que é resistente, né, àquele controle, e você no futuro vai precisar usar um controle químico mais caro, diferente, né? Então é importante você ter esse manejo integrado. Bom, essas aí foram as informações, né? A gente tenta trazer aqui de forma mais clara, de forma mais simples, mas sempre é importante que você também consulte outras fontes, né? Que você veja opiniões diferentes, né, de profissionais. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.